Paz seja convosco, amados. Estamos aqui agora para nossa terceira aula do curso de capacitação de intercessor. Então vamos começar orando. Ó Pai querido, nós te louvamos neste momento, Senhor, e te agradecemos porque Tu és um Deus fiel, poderoso, maravilhoso, majestoso. Tu és o nosso amado, aquele que comprou as nossas almas e que nos restaurou, Senhor, completamente. Nós te louvamos porque Tu és um Deus grande, Senhor, um Deus que é tão grande que não cabe no nosso entendimento, Pai. Colocamos na Tua presença, Senhor, essa aula, Senhor, que vai falar agora sobre um assunto tão importante que são as emoções, Pai. E te pedimos a direção do Teu Espírito, falando, Senhor, aos nossos corações, Pai. Me coloco nas Tuas mãos, Pai, e coloco cada pessoa que estará assistindo essa aula, Deus. Que o Teu Espírito ministre, Pai, porque se o Senhor não operar, Senhor, de nada nos vale estarmos aqui. Amém. Nessa aula nós vamos falar sobre ciladas nós caímos em função das nossas emoções. A primeira coisa que nós precisamos entender é que emoções são uma coisa natural. Não podemos fugir, todos nós temos emoções. E essas emoções, elas podem ser positivas ou negativas. Mas uma coisa que nós não podemos, de hipótese alguma, é ser refém das nossas emoções, depender das nossas emoções. As emoções, elas não podem controlar o nosso ser. A nossa vida emocional, ela diz respeito à experiência particular de cada um. Porque tudo aquilo que nós sentimos passa por um filtro das nossas experiências passadas. Às vezes nós temos reações que não condizem com o que está acontecendo. Por quê? Porque as nossas emoções estão abaladas em função da nossa história. Muitas vezes uma pessoa fala uma coisa e a gente tem uma reação exagerada. Nem a gente sabe por que daquilo. Mas certamente aquela palavra que não deveria nos desestruturar emocionalmente, ela deve ter encontrado algum gatilho na nossa história que despertou alguma coisa e que fez com que a nossa emoção fosse desproporcional ao acontecido. Quando nós sofremos muitas dores que vão ao longo dos anos se acumulando na nossa história, né? Essas feridas acabam fechando a nossa visão e nós acabamos não entendendo que nós somos amados. E quantas pessoas nós vemos nesta situação e quantas vezes nós estivemos nessa situação sem conseguir entender o cuidado e o amor de Deus. Cegados, não conseguimos descansar no amor de Deus. Quando nós estamos muito feridos, nós não conseguimos entender que Deus tem um propósito na vida de cada um propósito diferente. E que nós somos importantes, valiosos, cada um no seu papel. Quando nós não conseguimos enxergar esse valor que nós temos, muitas vezes nós acabamos tendo emoções doentias. Vamos ver algumas delas aqui. Primeiro, a inveja. Deus, ele não errou quando ele nos criou. Nós temos uma personalidade única e particular. Cada um de nós é importante para Deus. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E nós não precisamos nos comparar quando nós entendemos o amor de Deus. Outra emoção é o medo. O medo, ele nos aprisiona. Quando nós temos um medo que paralisa, esse medo é uma emoção doentia. Revela uma vida emocional doentia. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer aquilo que nós temos que fazer mesmo com medo. Nós precisamos enfrentar o medo. E quanto mais nós enfrentamos o medo, menor ele fica. E uma outra emoção também é a ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Então a ira é uma emoção que ela vai surgir no nosso coração. As emoções surgem, são naturais. A questão é, tu vai te render às tuas emoções e ser guiado pelas tuas emoções, ou tu vai ter maturidade emocional, saber administrar essas emoções. Nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções. Às vezes a gente fica irado, né? Mas a gente tem que controlar essa ira. A palavra diz irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira e não deis lugar ao diabo. Porque se nós nos iramos e conservamos a ira no nosso coração, nós abrimos brecha para que o diabo opere nas nossas vidas e através das nossas vidas. E nós nem vamos nos dar conta disso. A outra emoção que surge nos nossos corações é a soberba. A Bíblia diz bem claro que o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes dá graça. Então, quando nós justificamos o nosso pecado, não aceitamos que nós erramos, não aceitamos que nós somos falhos,
Não nos humilhamos muitas vezes pedindo perdão para as pessoas. A soberba, ela cresce no nosso coração, porque nós não nos humilhamos. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Quando nós nos engrandecemos, é o próprio Deus quem nos resiste. Vamos reconhecer que nós não somos perfeitos, não estamos sempre com a razão, que as outras pessoas podem errar conosco, mas que nós também erramos com elas. O perfeito é só Jesus. Então a soberba é exatamente o que derrubou Satanás do lugar excelente que ele se encontrava, que era na presença de Deus. Nós venhamos a cada vez mais diminuir, cada vez mais nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que nós não somos tudo isso que a gente pensa. O nosso valor está em Deus. Nós não somos melhores do que ninguém e o nosso inimigo não são as pessoas. O que nós podemos fazer para sermos libertos e termos um equilíbrio emocional? Primeira coisa, seja sincero em suas orações. Nada atrai mais a Deus do que um coração contrito. Quando Deus perguntou para Adão, Adão, o que tu fez? Adão não foi sincero. Adão jogou a responsabilidade para cima de Eva. Eva, o que tu fez? A Eva também não foi sincera. Ela jogou a responsabilidade para cima da serpente. E nós, amados, quando chegamos diante de Deus, nós chegamos reconhecendo que nós erramos ou nós chegamos justificando os nossos erros? Muitas vezes o Espírito Santo sopra um alarme bem alto lá. Ó, que tu errou. E o que nós fazemos? Nós somos sinceros chegando diante de Deus e diz, Pai, perdoa porque eu pequei. Pai, eu identifiquei esse sentimento, essa emoção ruim dentro de mim. É isso que agrada a Deus. A palavra de Deus diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração que se humilha na presença dele. Segunda coisa, receber o perdão de Deus. Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que Deus nos perdoa e nós não nos perdoamos. Nós não aceitamos, nós continuamos nos cobrando, colocando cargas e fardos sobre nós. E a palavra de Deus diz, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amados, Deus nos perdoa. Como que nós não vamos receber esse perdão? Nós saímos da graça. Quando nós não entendemos que nós somos falhos, sim, nós somos limitados, mas nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Nós podemos ficar ali e confessar, Pai, eu errei. Ou nós podemos ficar arrogantemente dizendo, eu não me perdoo, eu não me perdoo. Amado, se Deus te perdoou, te perdoa. Segue, toca adiante, confessa os teus pecados, confessa os teus erros, as tuas faltas, as tuas limitações, recebe o perdão e sai leve. Tudo certo. E também uma outra coisa importante é ser paciente com as nossas limitações. Às vezes a gente não aceita as nossas limitações e por isso que às vezes a gente tem dificuldade de receber o perdão. Porque a gente não aceita que a gente erra. Né? A gente acha que tem que ser perfeito para ser... Não. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que nós somos imperfeitos e amados. Que nós não somos surpresa para Deus. A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, sem pecado. Então Jesus, ele sabe tudo o que a nossa natureza adâmica, como ela é. Vamos ser pacientes com nós, porque às vezes o nosso maior algoz somos nós mesmos. E aí a gente procura um bode expiatório, porque nós estamos nos cobrando tanto que nós não aceitamos errar. Outra coisa, seja livre de culpas e acusações. Uma coisa importantíssima entender. Que o sangue de Jesus cobre todas as nossas transgressões. Nós somos lavados e remidos. Nós podemos chegar diante do Pai com ousadia. Porque quando o Pai olha para nós, ele enxerga o sangue de Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito do sangue de Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, algo importante é que nós não aceitemos as acusações do inimigo.
A palavra já diz que ele é o acusador dos irmãos. Ele sempre vai tentar dizer que a gente não é bom o suficiente para estar na presença de Deus, e não somos. O que nos leva à presença de Deus não é o que nós fazemos, mas é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos cobre das nossas transgressões. Então não tem acusação sobre nós. O escrito de dívidas foi pago. Tudo aquilo que nós já cometemos de erro já foi pago na cruz. Então seja livre de culpas e acusações. Você vai ter uma vida emocional mais tranquila. Uma vida emocional embasada no amor de Deus. E uma coisa muito importante: peça a revelação do amor de Deus. Senhor, me revela o amor do Pai. Às vezes a gente está tão machucado que não consegue enxergar o amor. O amor de Deus é algo que nós nunca vamos conseguir explicar. Nunca, não tem como, a nossa mente não comporta. Deus, se nós entendêssemos Deus, ele não seria Deus. Porque um Deus que cabe no nosso entendimento é um Deus pequeno. E Deus é grande demais. O amor de Deus é algo que nunca nós vamos conseguir explicar. Nunca. E ele precisa ser revelado. Esse amor precisa ser revelado. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é algo que nós não precisamos nos apartar nunca, porque o Senhor nunca aparta o seu amor de nós. Nós é que fugimos. Porque muitas vezes nós achamos que precisamos fazer algo para merecer esse amor. Amados, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não esperou que nós recebêssemos, ele entregou gratuitamente. Nós precisamos simplesmente aceitar que nós somos amados, aceitar que nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos amados. O que tu precisa fazer para Deus te amar? Nada. Ele te ama, ponto. Peça que o Senhor revele o amor dele. Peça que o Senhor te revele. E, tendo essa revelação, assuma a sua nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. O passado ficou para trás. Os pecados ficaram para trás. Quando nós entramos no reino de Deus, através do sangue de Cristo, através do sacrifício, através de termos aceitado esse amor, reconhecido os nossos erros, as nossas limitações, a nossa necessidade, termos um Salvador, nós entendemos então que nós fomos salvos por Cristo e nós nascemos de novo. Entenda, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós somos a imagem de Deus. Quando Deus olha para nós, ele olha, ele enxerga Jesus. Ah, mas impossível. Sim, mas essa é a realidade. Nós estamos em Cristo. E quando o Pai olha para nós, ele enxerga Cristo. Por isso que nós precisamos cada dia mais caminhar nessa dependência, na submissão que nós vamos ver na próxima aula. Submissão a Deus, para sermos verdadeiros cristãos. Porque cristão é um pequeno Cristo. Cristão é alguém que se assemelha a Jesus. Então nós precisamos assumir a nossa identidade. A nossa nova identidade, ser livres de culpas, entendermos a graça de Deus, e aí nós vamos para a cruz sem problema, porque nós entendemos que somos amados. Não é pesado. Nós assumimos a nossa nova identidade e nós entendemos que nós não vivemos mais. É Cristo que vive em nós. Então as nossas emoções serão reguladas quando nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, possam entender que quem vive em nós é Cristo. A nossa velha criatura foi sepultada, nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós não temos nada que nos acusar diante do Pai.
Nós somos livres pela graça. Quando nós entendemos a graça, as nossas emoções vão ser reguladas. Mas isso é uma caminhada. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações durante essas aulas, esse curso, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que neste momento o Senhor está ministrando cura aos corações que estão ouvindo esta aula, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque de igual modo o Senhor está ministrando cura ao meu coração, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amados, na próxima aula, então, nós vamos estar entendendo mais que nós temos um inimigo, nós temos um adversário e que nós não podemos brincar. Nós estamos numa guerra. Deus abençoe e fique na paz.